Já tiramos a nossa célula da incubadora, estava incubada sob a atmosfera 10% de CO2, né, a 30 graus. E vamos fazer então o experimento de impedância, né? O software da Solartron, ele é bastante amigável, então aqui inicialmente eu tenho a opção de escolher o tipo de experimento. Nesse caso aqui, olha, só vou abrir a janela aqui, então tem vários experimentos, tem com baixa corrente, né? Experimento de eletroquímico com corrente acima de 30 microamperes, e eu vou escolher esse aqui, ó, que é bateria em fio cell, ok? Muito bem. Em seguida, eu vou indicar qual é o passo, né, o próximo passo a ser seguido. Eu tenho que avisar ele, por quê? Porque ele tem a possibilidade de você rodar vários ensaios, um seguido do outro, né? Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, nessa janela aqui, ó, a gente tem um ensaio que seria que ele chamou de geral, onde eu posso medir o circuito aberto, né? Aí é só um seguidor de tensão, né? Posso rodar um programa externo. Aí vem as técnicas aqui que a gente chama técnicas DC, né? Com controle de tensão. Então, quando eu abro essa janelinha, ele me dá todas as técnicas, né? Onde a gente controla a tensão. Então, tem aqui uma técnica potenciostática, eu posso fazer uma varredura, pode ser simples, né? Pode ser linear, posso fazer varredura uma cíclica, né? Uma voltametria cíclica, e posso fazer com staircase também, enfim, tem várias possibilidades aqui. Se a gente vier aqui mais para baixo, eu posso utilizar as técnicas com o controle, deixa eu descer aqui, controlando corrente. Então é uma técnica DC, mas agora eu estou controlando corrente, não estou controlando mais o potencial, tá? Se a gente vier aqui mais para baixo, tá? Aí nós vamos encontrar as técnicas AC, que é o que a gente vai escolher, tanto controlando o potencial quanto controlando a corrente. Então eu vou escolher aqui, ó, eu quero controlar uma técnica AC, eu quero fazer impedância, mas com controle de potencial, tá? Então tá aqui. Bom, aí ele me dá a opção aqui de aplicar um potencial, tá? Nesse caso, eu não quero aplicar nenhum potencial, mas eu posso fazer impedância em várias regiões, né? Então, colocar várias sobretensões, na verdade, isso que eu quero dizer. Então, aqui eu vou colocar 0, tá? Versus o open circuit. Então, na verdade, eu não estou aplicando nada. Então, a impedância vai ser no potencial de circuito aberto, nesse caso, tá? Muito bem. Ele dá a opção também aqui, né, de escolher a amplitude da onda que a gente quer. Geralmente a gente coloca 10 mV, mas se vocês quiserem fazer um estudo da influência, né, da amplitude, pode colocar 5 mV também, ou 15 mV. A maioria dos trabalhos a gente observa aí 10 mV, né? E aí que ele coloca a frequência que será iniciada, esse equipamento, ele tem, né, o nosso FRA, ele começa aqui, olha, em 300 kHz, né? Eu acho que 300 kHz é bem razoável. Existem outros equipamentos que tem até uma frequência maior, mas aí quem limita, na verdade, é o potenciostato. Você teria que ter um potenciostato, por exemplo, que consiga trabalhar com 1 MHz, né? Então, esse daqui não consegue. Então, 300 kHz é o suficiente. E depois tem e a gente nem trabalha, na verdade, com dielétrico, né? Para usar 3 MHz, por exemplo, de frequência. A frequência final, aí, essa pode ser bem baixinha, né? O problema da frequência muito baixa, o experimento vai ficar muito longo. Então, hoje, por exemplo, vamos colocar aqui, olha, 0,1, tá? 0,1, e aí tem a opção 0,1 Hz aqui, ok? Muito bem. Então, eu vou 0,1 Hz. Tá? E aí, a gente vai rodar o experimento, tá? Então, você tem a opção, você coloca o nome que você quer aqui, né? Ele dá, o que eu gosto bastante de software, né? Que, principalmente para aluno, ele coloca essa janela, esse desenho, para você conferir se você fez todas as conexões certas, né? Então, você dá uma conferida e vamos rodar, então. Só um detalhe, tá aqui, né? Na verdade, esse equipamento,
ele tem são duas placas, né? Cada placa dessa, ó, aqui a gente tem o potenciostato, essa placa, e aqui a gente tem o FRA, tá? O analisador de frequência. Então aqui nesse espaço, ó, a placa do analisador é essa e a placa do potenciostato é essa. E nós temos espaço para colocar outras placas, né? Colocar, por exemplo, uma placa com um booster de corrente, se for necessário, quando a gente vai trabalhar com alta corrente, ou uma outra placa para trabalhar com baixíssima corrente, da ordem de femtoampere, por exemplo, né? Então existe essa possibilidade de expandir. Mas vamos lá, voltando aqui. Então eu vou rodar o experimento, tá? E ele tem várias opções de gráficos, tá? Eu vou rodar e já vou colocar no plano complexo, que é o começo, né, das nossas análises sempre é no plano complexo, tá? Então ele começou a rodar e aqui eu vou mudar então para o plano complexo e eu vou dar um refresh. Então ele começa a rodar o experimento, né? E aqui ele lê o potencial já em circuito aberto, ó, tá dando 576 milivolts. Então significa que a nossa célula está fornecendo essa tensão. Ele dá aqui também, né, o tempo que se passou, ó, já deu 28 segundos, né? E ele dá a frequência. Nós já estamos aqui, olha, em 0,3 Hz. De agora em diante, né, como o Hz é inverso do segundo, aí vai demorar mais para fazer a aquisição de pontos, né? Então aqui ele já está em 0,18 Hz, tá? 0,15. Então quando chegar em 0,1 ele deve cessar o experimento. Eu poderia colocar uma frequência mais baixa, mas só para vocês entenderem, né? A gente, para ficar num tempo hábil, né? Vamos dizer assim, de mostrar. Então, olha, aqui já está em 0,1, tá? 0,1 terminou o experimento, ó, fechou tudo e ele deu aqui, ó, ele continua medindo, né, a tensão, né? Muito bem, então eu posso mudar aqui, na verdade, olha, eu tenho vários gráficos, todos esses gráficos. Então se eu quiser analisar ângulo de fase em função da frequência, analisar potencial em função do tempo, então tem uma riqueza de gráficos aqui bastante interessante. Por enquanto eu vou deixar esse aqui no plano complexo e eu posso sobrepor os gráficos também para fazer análise. Eu posso dar um zoom aqui, olha, deixa eu ver aqui, nessa região aqui, tá? Olha aqui. Então, só para vocês entenderem, né? Parece que quis formar um semicírculo aqui, né? Aquele semicírculo clássico, quando a gente tem um circuito R e RC, né? Só que nesse caso, uma coisa interessante, ao contrário de um circuito físico, olha aqui, a gente tem a difusão, né? Essa reta aqui com um ângulo mais ou menos de 45 graus, significa que tem uma componente difusional aí no nosso sistema, né? Então, a partir disso, a gente pode exportar. Então eu posso exportar, se eu clicar aqui, olha, eu posso exportar as colunas, né, de frequência, de tempo, né, de Z-linhas e duas linhas, as duas impedâncias, tá? Eu posso salvar também, eu posso fazer um print direto se eu quiser, né, do gráfico, ok? Então ele tem bastante recursos. E a gente pode utilizar depois esse mesmo software para fazer o tratamento desse dado. Ou então, a gente, no caso aqui, a gente utiliza um outro, que é o Zplot View, né? Que tem um pouquinho mais de recurso, né? Então nós vamos relacionar esse perfil aqui com um certo circuito físico lá da célula, para a gente tirar aqui a resistência da solução, né? Aqui a gente prolonga esse semicírculo, tirar aqui a resistência da solução, a resistência de transferência de carga, e tirar o coeficiente de difusão aqui para essa componente difusional, né? O experimento de impedância, ele é relativamente simples. Agora o tratamento aí já é um pouco mais complexo, né? Fazendo um trocadilho aí com o plano que a gente está vendo aqui, né? Com o gráfico. Então muitas vezes em meia hora você tira um espectro de impedância e depois você fica aí 2, 3 semanas tratando os dados, tá? Então sobre impedância é isso que eu queria mostrar para vocês.